Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus e disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligastes na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligastes na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje faz uma pergunta muito importante aos seus discípulos. O que dizes que ele é? E os discípulos começam a responder aquilo que ouviram falar dos outros. Somente Pedro, através de Deus, diz quem verdadeiramente é Jesus. E esta pergunta hoje é feita para cada um de nós. Quem é Jesus e o que ele significa para nós? Que nesse dia, para responder esta pergunta, que possamos pedir ao auxílio do defensor, o auxílio do Espírito Santo para que ele venha sobre nós, para que nós sejamos estes capazes de, assim como Pedro, falar o que realmente Jesus é para nós. Quem é Jesus nas nossas vidas? Que não sejamos estes a falar simplesmente o que está nas Sagradas Escrituras, mas sim o que vem de dentro do nosso coração. Assim como os discípulos de Emaús, que o seu coração ardeu ao ouvir falar de Jesus, que o nosso coração também, ao responder esta pergunta, possa arder, para que sejamos estes, de forma concreta, entender que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o único digno de louvor, de glórias. Venha, Espírito Santo de Deus, e nos dar a verdadeira sabedoria para distinguir e entender de forma verdadeira, clara, quem é Jesus e o que ele significa para as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, e repletos da ação do Espírito Santo, que tenhamos um dia abençoado e cheio do derramar de Deus em nossas vidas. Salve Maria!